Salve galera, tudo bem? Aula número 21, linguagem digital. A linguagem que você usa no Twitter, aquilo que está no WhatsApp, aquilo que está no mundo digital, também é lembrado pelo Enem. Então, vamos hoje aqui ter uma aula sobre esse assunto nesse projeto Missão Enem. Vem comigo! Bem galera, meu nome é Sérgio Monteiro, professor de língua portuguesa, literatura. Estou aqui tocando o projeto Missão Enem. Antes de começar a aula, queria te pedir um favor. Marca aquele coraçãozinho ali, bota aquele likezinho para ajudar aí na divulgação da aula. Isso é muito importante, vocês não sabem quanto isso é importante para a gente. Até para poder outros alunos assistirem a aula, conhecer o projeto e se prepararem para o Enem. Nossa aula de hoje eu vou falar sobre o mundo digital. E aí, vou pegar aqui a competência 9, que diz o seguinte: entender os princípios, a natureza, a função e os impactos da tecnologia da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-os ao conhecimento científico, às linguagens que lhe dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõe solucionar. Veja bem, tem aí o filme Os Dilemas da Rede, que está fazendo sucesso e que está colocando aí uma discussão sobre o uso da internet, sobre o uso do meio digital. E essa questão que nem sempre as pessoas se dão conta o quanto elas se tornam escravas desse processo. Eu estou usando a palavra escrava, mas eu acho uma palavra até muito forte. Mas a pessoa, ela acaba se alienando naquilo que é atraente, né? Você entra para ver uma coisa é rápida, só que você vê uma coisa, que vê outra, e claro, o algoritmo ele sabe o que você gosta de ver, ele sabe o que você lê, então ele já vai jogando para você aquilo que você quer ver. Então você, quando vê, você está ali meia hora, era uma coisa de 1 minuto e você ficou meia hora, porque o algoritmo você criou uma bolha de algo agradável, uma sensação prazerosa, e você acaba sendo levado a ficar ali na internet. Então essa questão da linguagem que se usa, o modo como é distribuída as palavras, as imagens, as cores, como que tudo isso, a interação que ele promove, os filtros que ele cria, a linguagem, a questão do instantâneo, quer dizer, eu quero passar uma mensagem, quero receber de volta rápido, tudo isso está dentro desse processo. Então a habilidade 28 diz para você reconhecer a função e impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. Então, qual o impacto que isso causa na vida das pessoas? A sua avózinha que ficava sentada em casa vendo novela, ela hoje com certeza prefere ficar sentada com o celular na mão, passando o WhatsApp para os grupos. E aí ela recebe a notícia que é escandalosa. Ela é uma religiosa fervorosa, recebe uma notícia pelo grupo que o candidato tal ou que a pessoa tal cuspiu na cruz. Ela vai xingar o sujeito, vai falar tudo e vai passar informação sem saber se aquela informação é falsa ou verdadeira. Os caras sabem disso e por isso que eles fazem. Então, assim, discutir essa questão do impacto social das diferentes tecnologias de comunicação e informação, identificar pela análise de suas linguagens as tecnologias de comunicação e informação, que tipo de linguagem ele utiliza, relacionar as tecnologias de comunicação e informação do desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Então, veja bem, é um estudo bem interessante que faz você refletir sobre qual a função dessas tecnologias. Você sabe fazer uso? Você procura conhecer, se informar, como elas se estruturam, como elas se organizam e como você acaba sendo induzido por ela a agir e pensar de uma determinada forma? Eis a questão. Então aqui eu tenho a primeira questão, que foi do último Enem, e aí ele diz o seguinte: vamos ler o enunciado? O texto aborda a temática das tecnologias de informação e comunicação, especificamente o uso das redes sociais. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos. E nesse sentido, o texto... Então eu vou ler o texto aqui, que diz o seguinte: na semana passada, os alunos do colégio do meu filho se mobilizaram através do Twitter para não comprarem na cantina da escola naquele dia, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. São adolescentes, quase senhores das novas tecnologias, transitam nas redes sociais, varrem o mundo através dos teclados dos celulares, iPads e se organizam para fazer um movimento pacífico de não comprar lanches por um dia. Foi parar na TV
e em muitas páginas da internet. Então, veja bem, hoje, aqui nesse texto, o relato, né, ele está falando da revolução silenciosa, o impacto da sociedade nas redes sociais, está falando do filho que se organizou na internet, se mobilizou na internet para levantar aí, no caso, fazer uma campanha de não comprar o pão de queijo na cantina, porque o pão de queijo havia subido de preço. Ou seja, vamos nos mobilizar digitalmente para poder essa mobilização ter um efeito no mundo real. Cantina. Não ir à cantina comprar. E ele, por conta dessa mobilização, o cara acabou parando na TV, indo parar em outras redes, mas o que é mais importante aqui é que a internet pode sim servir para essa mobilização, de fazer das pessoas se organizarem, de cada um, amanhã cada um leva um rolo de papel higiênico, ou cada um leva um vidrinho de shampoo, ou leva de repente um sabonete. Por quê? Para poder distribuir para a igreja que atende moradores de rua, por exemplo. E se cada um leva um sabonete, leva um sabão, leva um shampoo, leva uma coisa, se cada um leva uma coisa, quando você vê, você numa turma de 30, 40, você tem ali 40 produtos que, dados para a igreja, para você pode ser, não fazer diferença, mas para a igreja faz toda a diferença. Então, assim, a mobilização da rede pode ser positiva, e também tem aquelas pessoas, como no caso daquela menina grávida, que se mobilizaram na internet e as pessoas foram para o hospital para poder assediar o médico, tentaram invadir o hospital, fizeram todo aquele barulho. Veja bem, um efeito negativo da internet. Então você tem ali esses dois lados, mas ele quer saber, nesse sentido, o que o texto diz. A. Aborda discriminação? Não. Que as redes sociais sofrem nos meios de comunicação? Ele não está falando disso em nenhum momento. B. Mostra que reivindicações feitas nas redes sociais não têm impacto fora da internet, ao contrário, é um erro de oposição. Ele está falando o contrário no texto. C. Expõe a possibilidade de as redes sociais favorecem comportamentos e manifestações violentas. Não, foi pacífico, falou aqui no texto. É o oposto do que está escrito no texto. Trata as redes sociais como um modo de agregar e empoderar grupos de pessoas que se unem em prol de causas próprias ou de mudanças sociais. Corretíssimo. Letra D é a resposta. Letra E. Evidencia que as redes sociais são usadas inadequadamente pelos adolescentes? Não, ele não diz isso. Está oposto ao que está escrito no texto. Então aí a resposta é letra D. Pessoal, questão do Enem, você fica preso ao texto. Não sai falando de coisas fora do texto que não tem nada a ver. Na questão número 2, veja só. Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto... Então veja bem, eu quero saber o seguinte, a postura do internauta brasileiro, o que essa pesquisa feita em plataformas digitais demonstrou? Eu vou ter que ler no texto o que está falando. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político, homofobia. Foram identificadas menções, sendo delas com abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação. Ora, o que acontece aqui? Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto procura mostrar para a gente que a literatura e a sociologia têm uma visão de que o brasileiro é cordial, de que o brasileiro é bacana, é maneiro, gente boa pra caramba, é aquele cara que, tá sempre ali, cortês, sorrindo. Só que as plataformas vasculharam e descobriram que o brasileiro, ele se mostra na internet preconceituoso, racista, misógino, ou seja, é o oposto do que a literatura e a sociologia fala. Então eu tenho que procurar aqui, por exemplo, minimiza o alcance da comunidade digital. Ele não minimiza. Isso aí não é o que está se colocando aqui no texto.
Refuta as ideias preconcebidas sobre o brasileiro? Exato. Por que preconcebidas? Porque quando você fala, o brasileiro é maneiro, pô, o brasileiro é hospitaleiro, o brasileiro é gente boa, o brasileiro recebe todo mundo com um sorriso no rosto. Isso são ideias preconcebidas. Só que a internet, o que ele está mostrando aqui, é que as pessoas, diante de temas sensíveis, mostraram temas como racismo, homofobia, posicionamento político, o que contraria essa visão. Então é letra B. Na C, relativiza a responsabilidade sob noção de respeito. Aí o cara está abordando por uma ótica que não aparece no texto. Essa relativização. Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. Veja bem, as plataformas virtuais apresentam um brasileiro diferente dessa daí. Então essa não é a resposta, é o oposto. Está errado. Expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Ele não fala sobre isso, ele está mostrando os estudos que comprovam que o brasileiro que nós temos na nossa mente, que é construída na literatura, no imaginário coletivo, não corresponde àquele brasileiro de fato. Então, está errado. Resposta aí, letra B de bola. Por fim, nós temos aí a última questão, que diz o seguinte: na reportagem há uma comparação entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Então, essa comparação que se tem aí. Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos ou a... Então eu tenho que ler o texto e tenho que procurar perceber o que é essa questão de permanência. Romanos usavam redes sociais há 2000 anos, diz livro. Olha que coisa curiosa. Ao twittar ou comentar um baixo do post de um dos seus vários amigos do Facebook, você provavelmente se sente privilegiado por viver em um tempo da história e que é impossível alcançar de forma imediata uma vasta rede de contatos por meio de um simples clique no botão enviar. Você talvez também reflita sobre como as gerações passadas puderam viver sem mídias sociais, desprovidas da capacidade de verem e serem vistas, de receber, gerar e interagir com uma imensa carga de informações. Mas o que você talvez não saiba é que os seres humanos usam ferramentas de interação social há mais de 2000 anos. É o que afirma Tom Standage, autor do livro Writing on the Wall, Social Media. The First, no caso, 2000 anos, escrevendo no mural Mídias Sociais, os primeiros 2000 anos em tradução livre. Segundo Standage, Marco Túlio Cícero, filósofo e político romano, teria sido, junto com outros membros da elite romana, precursor do uso de redes sociais. O autor relata como Cícero usava um escravo que posteriormente tornou-se seu escriba para redigir mensagens em rolos de papiro que eram enviados a uma espécie de rede de contatos. Essas pessoas, por sua vez, copiavam seu texto e acrescentavam seus próprios comentários e repassavam adiante. Hoje temos computadores e banda larga, mas os romanos tinham escravos e escribas que transmitiam suas mensagens. Disse Standage na BBC Brasil. Membros da elite romana escreviam entre si constantemente, comentando sobre as últimas movimentações políticas e expressando opiniões. Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada pelos romanos era uma tábua de cera do tamanho e da forma de um tablet moderno, em que escreviam recados, perguntas ou transmitiam os principais pontos da ata diurna, um jornal exposto diariamente no Fórum de Roma. Essa tábua, o iPad da Roma Antiga, era levada por um mensageiro até o destinatário, que respondia embaixo da mensagem. Então veja bem, cada época tem a sua forma de comunicação. Então, naquela época eles usavam o que tinham. Hoje nós usamos aí o Twitter, nós usamos várias ferramentas digitais que são bem mais simples, né? Então veja bem, quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos o imediatismo da resposta? Não, hoje você tem mais imediato do que naquela outra, porque até o escravo chegar, levar a mensagem, depois trazer de volta, não é uma coisa imediata, então tá fora. Compartilhamento de informações? Sim, o escravo levava que transmitia para o outro as informações que eram trocadas ali. Veja, não está se falando de nada imediato, mas que havia compartilhamento de informações? Havia. Então a B cabe na resposta. C. Interferência direta de outros no texto original. Veja bem, a característica que perdura, essa interferência direta de outros no texto original, você pode acrescentar, mas você não muda a mensagem, você acrescenta.
Então não tem essa interferência direta. Recorrência ao uso entre membros da elite. Hoje, qualquer um pode usar, não precisa ser elite. Em Roma era elite, hoje não. Perfil social desenvolvido na troca comunicativa. Naquela época era da elite, hoje não, qualquer um usa. Então a resposta que melhor cabe àquilo que se diz quanto ao gênero mensagem é que ela justamente o quê? Toda mensagem, tanto no passado quanto hoje, é uma forma de você compartilhar informações. Por isso ficou a letra B de bola. Gostou da aula? Assista de novo, se você não entendeu algum ponto, e deixe um comentário. Faça algum comentário, alguma pergunta que eu te respondo. Tudo bem? E, é claro, dá aquele joinha, por favor. Comenta com seu amigo, compartilha com o colega. Se cada um compartilhar com um amigo, poxa, a gente vai ficar muito feliz porque nós vamos atingir muitas pessoas que estão precisando de aula nesse momento. Tudo bem? Então, até a próxima. Juntos somos fortes e juntos conseguiremos a aprovação. Até a próxima aula aqui no Missão Enem. Até lá!